Fala aí, cinéfilos, beleza? Como é que ele foi de romântico bipolar à estrela da música? O vídeo de hoje é o perfil do ator Bradley Cooper. Bradley Charles Cooper nasceu na cidade de Filadélfia, na Pensilvânia, mas foi criado em Abington, ainda no mesmo estado americano. Ele acredita que o seu talento para interpretação veio do seu pai, mesmo que no início a sua família tivesse em dúvida quanto à sua escolha de carreira. Nosso perfil não tinha nenhuma referência de teatro no lugar onde cresceu. Seu pai Charles, por exemplo, era um corretor de bolsa de valores, o primeiro de sua vizinhança a completar o ensino superior. Não por acaso, Cooper acreditava que sua família desejava para ele uma carreira em finanças, mas o ator acabou se formando em letras pela Universidade Georgetown. Nosso perfil acha que o desejo dos pais mudou depois que eles viram uma performance sua no famoso Actors Studio. Cooper estava interpretando o personagem John Merrick da peça O Homem-Elefante, de Bernard Pomerance. Uma história que tinha uma importância especial tanto para ele quanto para o seu pai. Essa ligação vem desde que o nosso perfil era uma criança. O seu pai, que era um cinéfilo de longa data, adorava apresentar para ele filmes como Apocalipse Now, O Franco Atirador ou The Deer Hunter, e o que marcou mais o nosso perfil, O Homem-Elefante ou The Elephant Man. Foi devorando esses longas que o nosso perfil despertou uma vontade de ser ator, mas ele só foi pisar em um palco quando ele entrou para Actors Studios em Nova York, depois de já ter se formado na faculdade. Sobre isso o ator comenta: "Eu tinha 12 anos de idade quando meu pai me mostrou O Homem-Elefante e aquilo me chocou. Eu fiquei obcecado com aquilo. Eu sempre falo que isso aconteceu porque o teatro me assustava, mas talvez tenha a ver com... É como dizer que eu queria ser um jogador de tênis, então por que eu não estava jogando ping-pong no porão? Tá, isso é um exemplo idiota, mas isso aconteceu também porque eu era muito ignorante com relação ao teatro. O que me fez querer ser ator foram os filmes, eu nunca tinha ido ao teatro, não tinha a menor ideia se eu era bom atuando no palco." Durante os 3 anos de curso em Nova York, Cooper pegou vários trabalhos para ajudar nas despesas. Ele foi porteiro de hotel, deu aulas de interpretação para crianças, filmou alguns comerciais e teve participações em séries para televisão, incluindo a famosa Sex and the City. Depois de formado, ele seguiu consistentemente pegando papéis coadjuvantes em comédias e comédias românticas, como Penetras Bons de Bico, ou Wedding Crashers, e Armações do Amor, ou Failure to Lunch. E às vezes conseguia escapar desse perfil, como em O Último Trem ou The Midnight Meat Train, seu primeiro trabalho como protagonista em um filme mais dramático. Mas sua vida profissional mudou depois de um sucesso que foi tão grande quanto foi inesperado. Vamos falar de algum dos filmes mais importantes da carreira dele. Se Beber Não Case ou The Hangover. Dirigida pelo Todd Phillips e no elenco Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis e Justin Bartha, essa foi uma produção modesta para os padrões de Hollywood, com um orçamento de 35 milhões de dólares. Mas para surpresa de muita gente, o filme arrecadou 467 milhões ao redor do mundo, se tornando um ícone cultural em 2009. E os protagonistas não ficaram de fora de tanto sucesso, quase todos estouraram na carreira. Cooper, por exemplo, teve o seu lugar na indústria totalmente redefinido. Ele passou de um integrante confiável para filmes de cast ensemble para um ator lista A, capaz de segurar o protagonismo de um grande sucesso. Mas vamos falar da história do filme em si. 4 amigos vão para Las Vegas em uma despedida de solteiro de um deles. Tudo está ocorrendo mais ou menos como esperado, até que depois de uma noite que não é mostrada para a audiência, 3 deles acordam no quarto de hotel sem a menor ideia de como chegaram lá. A narrativa é um diferencial nesse filme, ela segue um ritmo e ordem simples na primeira meia hora de duração. É o tempo suficiente para apresentar o contexto, os 4 personagens principais e como é a relação entre eles naquele momento. Isso para logo depois jogá-los em meio a uma situação das mais bizarras, tendo que refazer os seus passos para encontrar o noivo desaparecido. Em uma entrevista, nosso perfil comenta sobre as suas impressões da primeira vez em que ele leu o roteiro. "Eu adorei o personagem, mas eu não sabia se poderia interpretá-lo, só porque ele tinha que ser esse cara alfa, realmente descolado. Eu estava bastante nervoso, mas eu amava a ideia de que a gente iria contar uma história maluca, mas partindo só de sua consequência. Não é sobre uma noite em Vegas, mas sobre o dia seguinte. Aí eu pensei, Vegas durante o dia? Você nunca viu isso. Eu vi ali algo muito novo e li o roteiro sem parar." Mike Tyson? This is my favorite part coming up right now. He still got it. Fugindo de um certo estigma, nosso perfil protagonizou O Lado Bom da Vida ou Silver Linings Playbook, do diretor David O. Russell, conhecido também por O Vencedor ou The Fighter, e Joy, o nome do sucesso ou Joy. Em entrevista, Cooper confessa a insegurança que sentiu ao ler pela primeira vez o roteiro.
Eu não achava que conseguiria, eu estava com medo, eu não sabia se eu poderia ser tão vulnerável para a câmera. Para ser colocado nessas situações extremas, eu precisava realmente fazer aquilo, entende? Nada de interpretar, mas realmente fazer aquilo. Foi assustador e emocionante, então eu só confiei no David e nós fizemos, pro bem ou pro mal. Essa história segue a perspectiva do Pat Solatano, que está voltando a morar com seus pais depois de ter a vida virada de cabeça para baixo. Claro que ele não consegue reconstruir o passado, mas isso não o impede de tentar. Por sorte, seus pais e uma inesperada companhia o levam para outro caminho. Desde o início da trama, o personagem do nosso perfil de hoje se mostra um cara focado em um objetivo e em ser positivo, mas algo parece meio fora de sintonia. Aos poucos, e com a ajuda de alguns flashbacks, vamos entendendo que o personagem central tem problemas psicológicos, mais especificamente um transtorno bipolar com mudanças radicais de humor e alucinações causadas por estresse. Sobre o personagem que lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar, o ator comenta: "Você vê o que ele tá fazendo quando tá chateado, está na superfície, não é nada sutil. Ele acha que está no controle de sua vida e que sabe exatamente o que precisa fazer para encontrar sua salvação. É só no transcorrer da história que, por influência da Tiffany, ele consegue se abrir e perceber que as coisas podem realmente mudar, sem que ele esteja tentando controlar elas." Tiffany é a personagem que rendeu o Oscar de melhor atriz para Jennifer Lawrence e o interesse amoroso de Pat, mesmo que ele não perceba isso logo de cara. J-Lo está muito bem no papel e consegue construir com o nosso perfil uma química rara de se ver. É interessante perceber como a movimentação de câmera age de acordo com o psicológico dos personagens, mas o que realmente chama atenção são as performances dos atores e as relações humanas que são frutos delas. Vale a pena comentar que, além dos protagonistas, Robert De Niro e Jackie Weaver também receberam nomeações ao Oscar pelo trabalho nesse filme. David O. Russell conseguiu fazer jus à sua visão do filme ao adaptar o livro homônimo do escritor americano Matthew Quick. Essa é uma produção que consegue misturar de maneira fluida uma história de superação, situações esquisitas, momentos cômicos, conflitos dramáticos, clímax romântico, enfim, elementos que mimetizam a vida e a sua dinâmica caótica. Filmão, tá mais do que recomendado. I know you don't want to listen to your father, I don't listen to mine, but when life reaches out at a moment like this, it's a sin if you don't reach back. This is what I believe to be true. You have to do everything you can, and if you stay positive, you have a shot at a silver lining. Antes de continuar, já deixa logo o seu like e o seu comentário, isso faz toda a diferença aqui pro canal, ajuda muito a gente. Mas vamos nessa! Trapaça ou American Hustle. Baseado em uma história real, essa é outra parceria do nosso perfil com o diretor David O. Russell. Nela é contado como o estelionatário Irving Rosenfeld, interpretado pelo Christian Bale, é forçado a trabalhar com Richie DiMaso, um agente do FBI e personagem do nosso perfil de hoje. Juntos, eles tentam construir um caso contra a corrupção que toma proporções enormes e envolve tanto a máfia italiana quanto políticos importantes dos Estados Unidos. Nosso perfil está muito bem no papel, ele imprime uma energia bem característica de sua forma de interpretar. Seu personagem tem uma disposição quase psicótica que Cooper consegue transmitir como ninguém. Bela performance e nomeação ao Oscar de melhor ator coadjuvante merecida. Eu falo com mais detalhes sobre esse filmaço no perfil do Christian Bale, depois dá uma conferida. Sniper Americano ou American Sniper. Baseado no livro homônimo e autobiográfico de Chris Kyle, o filme conta como o atirador de elite mais mortal da história militar dos Estados Unidos conseguiu esse status e as consequências que isso trouxe quando ele voltou da Guerra do Iraque. O personagem central é interpretado pelo nosso perfil e a trama dirigida pelo Clint Eastwood não perde tempo e logo de cara o coloca em uma situação de guerra extremamente controversa. O interessante é que o diretor escolhe usar um flashback no momento decisivo e a narrativa fora de ordem cronológica para construir o personagem e mostrar como ele chegou naquele ponto. A cada cena que passa, Clint nos mostra um fragmento da história de Chris e como isso determinou sua formação moral e configuração psicológica. Seguindo um pouco a história, ele conhece a Tanya, personagem da Sienna Williams, e, como de costume nos filmes do diretor, um bom tempo de tela é utilizado para humanizar o personagem e explorar suas relações. Isso até que acontece o ataque às Torres Gêmeas em Nova York, e a partir daí a trama segue em meio à sangrenta guerra no Iraque.
Nosso perfil de hoje está muito bem no papel, ele demonstra maturidade como ator na evolução gradual do seu personagem ao longo da trama, partindo de um recruta que, com uma certa inocência, romantiza o papel dos militares até um veterano marcado profundamente pela sua experiência em combate. Segunda nomeação ao Oscar, mais do que merecida. Esse é um ótimo filme que mostra a verdade dura de uma zona de guerra. Na selvageria crua não há glória, mas perda e trauma. Tá mais do que recomendado, só fique atento para as cenas fortes. They fry you if you're wrong. E agora ele tá em cartaz em Nasce uma Estrela ou A Star is Born. Essa é a estreia do Bradley Cooper na direção de um longa-metragem e cinéfilos, que estreia. O filme conta como uma jovem mulher, que é um verdadeiro talento a ser descoberto e lapidado, se apaixona por um músico famoso mas decadente. Uma trama que soa familiar e não por acaso. Essa é a quarta versão da mesma aventura romântica que, claro, é construída de maneira particular em cada uma delas. A comandada pelo nosso perfil está concorrendo a 7 Oscars, incluindo o de melhor filme. Reconhecimento merecido, já que o longa consegue encaixar com maestria uma trama complexa que envolve sequências musicais incríveis, uma história muito humana de superação, culpa e desespero, e no topo disso tudo, o romance entre os protagonistas. E falando neles, ambos apresentam performances memoráveis. Claro que Bradley tem uma potência dramática mais desenvolvida que a de Lady Gaga, mas ela, por sua vez, deixa qualquer um emocionado com a sua voz e talento musical. Ambos estão concorrendo à estatueta em suas categorias. Um belo musical que envolve a audiência em uma trama sensível, mas impactante e que é pontuada com incríveis espetáculos musicais. Recomendo demais, principalmente para quem gosta desse gênero. Here's what we're gonna do. You come sing that song that I love. No, I can't do that. Here we go. Jack, please, it's not funny. Jack. Look at me. All you gotta do is trust me. That's all you gotta do. Bradley Cooper é um artista incrível e plural, ele conseguiu se estabelecer na indústria como pôde, alcançou um sucesso inesperado e seguiu evoluindo sem se acomodar. E já num lugar privilegiado, Cooper venceu estereótipos e se provou como um grande ator dramático, mas isso não o deixou satisfeito. E agora ele tá fazendo a transição para a função de diretor e fez isso em grande estilo. Vale a pena dar uma olhada nos filmes que eu não comentei aqui no vídeo, produções como Rua Cloverfield 10 ou 10 Cloverfield Lane, O Lugar Onde Tudo Termina ou The Place Beyond the Pines, Joy, O Nome do Sucesso ou Joy, Cães de Guerra ou War Dogs e Guardiões da Galáxia ou Guardians of the Galaxy. Cinéfilos, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Deixa aqui embaixo o seu like e o seu comentário, o que você achou do vídeo, alguma sugestão para um próximo perfil ou uma próxima série, ou deixa, sei lá, a sua aposta pro Oscar de domingo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Maybe it's time to let the old ways down. Maybe it's time to let the old ways die.